Olá, eu sou a psicóloga clínica Neuza Halbert e estou novamente aqui com o programa Mais Saúde e Vida. Cada semana nós fazemos uma nova temática sobre saúde. Nesse ínterim, a saúde pode ser emocional, física ou social. Buscamos sempre os melhores profissionais dentro de suas áreas para que possam trazer um pouquinho do seu conhecimento até nós. Hoje, a nossa temática é educação física e seus benefícios para crianças e adolescentes no contexto escolar. Para isso, o nosso entrevistado de hoje é o professor Diogo Dietrich, professor estadual de educação física e que vem desenvolvendo profissionalmente também, se especializando, buscando conhecimento para trazer sempre a melhor qualidade de suas atividades. Diogo é licenciado em Educação Física, possui 3 pós-graduações, mestrado em Educação Física, mestre em Educação Física pela Universidade São Judas de São Paulo e agora, por último, doutorando em Educação Física também pela Universidade de São Judas. Olá, professor. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Professor, a gente vai começar questionando ao senhor qual é a importância da educação física para crianças e adolescentes. Bom, a educação física é importante ressaltar que ela é um componente curricular dentro do contexto escolar. E quando falamos em educação física, a grande maioria das vezes o entendimento é a partir de saúde, né? Educação física enquanto saúde, né? E a educação física, na sua importância dentro do contexto da escola, ela tem a formação de conhecimentos, né? Hoje, a educação física, ela se encontra na área de linguagens. Então, nós temos uma série de unidades temáticas a ser desenvolvidas, né? Que dentro dessas unidades temáticas tem-se os objetos de conhecimentos, né? Ditos conteúdos, que nós trabalhamos de diversas formas, né? Para professores e professoras, para poder formar conhecimentos numa perspectiva de linguagens. Porém, contudo, nós temos também a unidade temática saúde e qualidade de vida, que, consequentemente, né, ao se desenvolver as ações a partir das práticas corporais, se trabalha-se as questões relacionadas à saúde. O senhor trouxe uma coisa muito importante, professor, a questão da qualidade de vida. O senhor acredita que as crianças e adolescentes estão motivados para desenvolver atividades na educação física, considerando a possibilidade de sua saúde e qualidade de vida? Então, é uma pergunta bastante complexa de se responder, porque quando a gente fala em motivação dentro do contexto escolar, ele envolve uma série de outras questões sociais, né? Então, hoje, dentro das escolas, em especial as escolas públicas, nós temos uma série de fatores que façam com que esses alunos, muitas das vezes, não tenham essas motivações. Bom, mas eu colocaria aqui como um dos pontos importantes a se pensar a motivação, a questão do momento pós-pandêmico, que é o que estamos vivendo agora, né? Então, devido à pandemia da Covid-19, né, os nossos estudantes, eles ficaram, né, isolados e as suas formas de estudar foram a partir das plataformas online. Com isso, o índice de sedentarismo aumentou, consequentemente, né, pelo fato de eles estarem isolados, em quarentena. E, nesse sentido, esse processo de transição de idade da criança para a pré-adolescência para a adolescência, eles mudam muito os contextos deles e as percepções. Eu costumo dizer assim, que dentro da escola, das primeiras séries até o 7º ano, a gente tem que dizer assim, crianças, parem de correr.
A partir do momento que ele ingressa ali no ensino médio, nas séries finais do ensino fundamental, a gente tem que falar, corram. Né? Então, assim, esse fator ele tem a ver com a transição, né? A fase onde eles começam a se perceber, né? E ao se perceber, eles também têm a resistência de compreender como o outro me percebe. E essa percepção é a partir da cultura corporal de movimento, né? Que é desenvolvida em vários dos contextos da escola, mas no caso específico aqui da educação física, né? Principalmente pelas meninas, que muitas das vezes têm vergonha de se expor, né, por uma série de questões. Eu sei, professor, que o senhor faz um belíssimo trabalho com relação à dança, né? Sou sua fã, inclusive, várias vezes assisti suas atividades, suas ações. E eu gostaria de que o senhor falasse um pouco disso, de como o senhor trabalha a dança dentro da educação física e como isso traz também saúde para crianças e adolescentes. Então, a dança, ela é um dos instrumentos, né, que pode ser trabalhado na educação física, muito embora ela tenha a sua ciência própria, mas ela está ali no currículo da educação física como uma das unidades temáticas e o meu trabalho com a dança, ela é sempre no viés do contexto pedagógico, né, a partir da construção de conhecimentos por meio de elementos culturais, né. Então, trabalha-se a construção de coreografias, né, que é possível de leitura. E quando eu falo possível de leitura, é importante ressaltar que os corpos possuem textos, né, eles constroem textos, e a dança tem isso, de transmitir informações a partir da construção de elementos coreográficos. Porém, pode ser trabalhado também ginásticas com dança. Aí, essas ginásticas com dança, ela tem um foco maior na questão de pensar a saúde, né? Porque o objetivo dessas atividades com ginástica, ela já tem um outro enfoque, que não é exatamente pensar essa cultura corporal de movimento a partir de elementos culturais, elementos regionais, que vai trazer esses conhecimentos, né, com a dança no contexto da escola, mas não numa perspectiva de pensar objetivo para o corpo, que é ao contrário da dança com a ginástica. Por exemplo, uma zumba, né, uma lamba aeróbica, ou até mesmo o hitbox, né, que está super na moda agora, que são atividades, né, com exercícios físicos que utiliza-se batidas de músicas, né, para poder desenvolver. Então, assim, é possível trabalhar também, e aí é pensar o objetivo. Por exemplo, existe uma diferença, né, entre exercício físico e atividade física. No caso específico de pensar atividades com ginástica, com o objetivo de pensar o desenvolvimento e a ativação do sistema cardiorrespiratório, ela passa a ser um exercício físico, né? Então, ela é desenvolvida, né, a partir de uma sistematização que, ao final, ele tem objetivos. Então, nesse sentido, essas danças, elas podem ser trabalhadas de diversas formas, né, enfim, em vários contextos. Aí depende muito da questão cultural de cada espaço, né. Eu tenho trabalhado mais na perspectiva da construção de conhecimentos interdisciplinares. Porque, por exemplo, trabalhar uma dança regional, ela automaticamente faz pensar, né, o porquê desse figurino, o porquê desse instrumento, o porquê desses adereços que compõem, né, os figurinos que vão ser apresentados na dança. E de onde é essa dança? Quem construiu essa dança? Né? Por que dança dessa forma? Automaticamente, quando você se coloca a pensar, né, nas respostas, você precisa recorrer a outros componentes curriculares, né? Então, consequentemente, você constrói conhecimento numa perspectiva interdisciplinar. Professor, o senhor trouxe uma coisa muito importante. Se constrói uma perspectiva interdisciplinar. Ou seja, envolve o desenvolvimento emocional da criança, do adolescente, físico e social. Então, o senhor traz uma importância
de que é preciso incentivar o desenvolvimento de atividades ou de programas de ações como o senhor vem fazendo. O que o senhor diria assim, ó, que seria um incentivo de pais e responsáveis e também uma abertura do contexto escolar para o desenvolvimento dessas ações? Bom, quando você traz aí o parâmetro social, né, mental, a gente pensa na questão do olhar social em relação à educação física, né, sempre focado nas questões da saúde. E aí a pergunta que a senhora me fez me faz pensar assim, o que o senso comum pensa sobre essa prática de educação física na escola, né? Quando eu falo senso comum, quero dizer as pessoas que não estudaram a educação física e olham a educação física na escola como um instrumento para poder promover saúde, né? Quando na verdade não é só assim e tão desta forma direta, né? Por exemplo, quando pensa-se saúde, né, as definições segundo a Organização Mundial da Saúde não é somente a ausência de doenças, né, que é o que a senhora trouxe aí no parâmetro social e mental. Então, compreende-se saúde como um pleno estado, né, físico, mental e social. Então, nesse sentido, pensar o físico, mental e social, a educação física trabalha de forma bem direta esses aspectos. E não só pensar as ações enquanto ausência de saúde, de doenças. Por exemplo, quando pensamos na questão mental, o ambiente saudável, ele favorece. E ele tensiona. Por exemplo, não tem como a gente ter uma qualidade mental dentro do espaço pedagógico onde o bullying ele se sobressai, onde a intolerância religiosa, por exemplo, se sobressai, onde ainda é cogitado questões relacionadas de gênero, sexualidade, né? Logo, essa criança que está inserida nesse espaço, ela está suscetível a não ter uma qualidade mental, certo? Automaticamente, isso vai fazer com que as questões de interação social, que é o social, seja afetado. E, consequentemente, as questões físicas também vão ser, né, de uma certa forma, atingidas. Então, assim, é importante pensar a saúde no parâmetro de equidade desses parâmetros, né? Então, não tem como pensar a saúde somente na questão do físico para aqueles que são proficientes nos esportes e aqueles outros, né, corpos que não possuem tanta proficiência em relação às capacidades físicas e eles serem excluídos. Então, nesse sentido, por um lado, alguns sujeitos irão sobressair e por outro lado, outros irão sofrer as consequências, né? Que é aí a questão social, a questão mental. Aqui o senhor traz uma coisa importante, de que é preciso a inclusão e não a seleção, né? Porque se alguns corpos têm a desenvoltura de desenvolvimento, de realizar atividades, né? É preciso incluir todos. E a dança é um processo muito de inclusão, de possibilidade para todos os corpos. Sim, a dança, ela tem várias possibilidades, né? Depende muito também da questão didática e metodológica de professores e professoras que desenvolvem essas danças, né? Ainda estando no século XXI, 2023, essa questão do gênero, ela ainda perdura na dança, né? De forma forte. E ainda há o discurso de que a dança é coisa de menina, né? Então, hoje, a gente tem uma gama de possibilidades de trabalhar a dança. Só que, para que essa dança seja contemplada, se precisa se planejar e olhar o público.
Quando eu falo olhar o público, é pensar assim que cada espaço ela já possui uma cultura construída e às vezes a gente vai precisar desconstruir e às vezes a gente vai precisar continuar construindo. E aí isso vai muito do olhar pedagógico do profissional. Mas ela é uma atividade extremamente inclusiva, sim, só que para que seja, precisa-se do olhar de quem está conduzindo também. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse um recado ao nosso público e dizer que gostaria de novas disciplinas, novas discussões que o senhor viesse por outras ocasiões, mas hoje eu gostaria que o senhor deixasse assim o seu recado final para as escolas, para a abertura desses espaços aos pais e às crianças e adolescentes. Bom, é importante lembrarmos que após a pandemia da Covid-19, a OMS ela sugere 300 minutos de atividade físicas por semana. E antes isso era 150 minutos. Ou seja, seria 60 minutos de atividade física diária. E hoje, por exemplo, nós temos alunos que não são incentivados pela própria família a desenvolver essas atividades. E muitas das vezes, até mesmo os pais, quando são chamados para a gente tentar um diagnóstico, descobrir, né, qual que é a grande problemática e tentar solucionar alguma dessas, né, a gente percebe que existe uma resistência da própria família, muitas das vezes, né? Então, essa cultura do sedentarismo, ela parece que por hora ela é defendida, né, e por alguns, e a gente precisa pensar numa solução, porque as consequências estão aí, né? Nós temos hoje adolescentes que já estão com um número alto de diabetes, né? Quer dizer, digo assim, uma quantidade grande, significativa de estudantes diabéticos, né, hipertensos, devido à questão do sedentarismo e também da questão da dieta, né, de alimentação que não contempla de forma saudável. Então, assim, é importante que os pais estejam mais próximos da comunidade, que eles possam compreender todas essas possíveis consequências futuras que o sedentarismo, né, que a falta de atividade pode ocasionar nos seus filhos. Então, falta um pouco de conscientização, mas essa conscientização vem ao encontro da falta de conhecimento. E eu percebo que a comunidade está cada vez mais distante dos pais e os pais cada vez mais distantes da comunidade, né? Então, precisa se construir políticas que façam com que a comunidade esteja mais próxima, né? No caso aqui, o senhor fala a comunidade escolar. Isso, a comunidade escolar ela está ali lutando, né? Nós estamos ali construindo possibilidades, mas eu percebo que os pais estão cada vez mais distantes da comunidade. Professor Diogo, obrigada pela entrevista. Uma grande honra, ao público, fui professora de Diogo, um grande amigo, uma pessoa que vem se desenvolvendo muito, e é com muita honra que a gente fez mais esse episódio de Mais Saúde e Vida. E o que a gente deseja sempre, mais saúde e vida.